Perfeito. Um Vamos ótimo lá. evento para nós aí. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Ultra Talks, webcast da Ultralinks. Eu sou a Carol Stange e hoje tenho a honra de abrir o webcast da Ultra Talks. O nosso tema de hoje é sobre o BNPL, o famoso Buy Now and Pay Later, uma ferramenta que tem crescido de forma exponencial no mundo, e quem vai falar com a gente sobre o BNPL é o Orly Machado, CEO e fundador da CM Software. Boa noite, Orly. Boa noite, Carol. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Vamos estar aqui com vocês, bater esse papinho. O prazer é todo nosso. E, pessoal, último recado antes de descobrirmos se estamos no início do fim do parcelamento no cartão. As perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat e, é claro, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos webcasts que sempre contam com figuras ilustres que são referência no mercado. Nery, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e a palavra é toda sua. Obrigado, Carol. Super obrigado pela participação de todos. Vi até que o Jean conseguiu fugir da call dele aqui e entrar agora com a gente. Obrigado, Jean. Orly, super bem-vindo. Papo está tinindo no mercado. Não deixa da gente fazer aquelas brincadeiras do passado, né? Que o Buy Now Pay Later era o nosso crediário, o nosso parcelamento que a gente já fazia há muito tempo. Mas a gente sabe aqui que tem muita coisa para a gente descobrir ainda desse produto, né? Conta um pouco para a gente o que vocês estão fazendo, como que está sendo a integração desse produto, se já estão fazendo aqui no Brasil. Dá um overview para a gente, né? O que é o Buy Now Pay Later? Bom, Nery, assim, primeiro, assim, deixa eu tentar... Deixa eu aportar um pouco da visão internacional e a visão que a CM está difundindo, né? Evidentemente, quando você fala Buy Now Pay Later, tá, você está sendo o crediáriozinho nosso, o carnezinho nosso, como é que é o carnezinho charmoso que o pessoal fala aí, né? É o nosso Buy Now Pay Later. Ou o parcelamento de cartão é o nosso Buy Now Pay Later. Evidentemente, se você olhar do ponto de vista do pagador, do comprador, do consumidor, sim, você pode até chamá-lo de Buy Now Pay Later também. Agora, do ponto de vista de funding, parcelamento, repasse e liquidação de estabelecimento, você está um pouquinho longe do que vem a ser o Buy Now Pay Later. E mesmo o Buy Now Pay Later, implementado na Austrália, onde ele começou, depois em UK, e chegou, tem 1 ano e meio que ele chegou nos Estados Unidos, ele também tem assim, algumas variações meio complexas. Então, eu vou contar um pouquinho de como isso está sendo feito no mundo, para depois a gente aterrissar aqui, tá bom? Na Inglaterra, nos países da Commonwealth, tá, nos países da coroa, o que acontece? Não existe o parcelamento de cartão que a gente tem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até se encontra alguns cantinhos, mas nem nos Estados Unidos existe o parcelamento de cartão. Com exceção dos cartões que tem, tipo o Best Buy, que tem um cartão próprio, e aí ele, no cartão dele, que é o cartão do Private, na trilha de Private da Tarja, ele acaba fazendo parcelamento, e na trilha da Visa ele não permite o parcelamento. Mas na Inglaterra e principalmente durante um pouquinho antes da pandemia, na Inglaterra e na Austrália, começou a surgir essa necessidade do parcelamento. E aí começou a surgir a necessidade de automatizar esse parcelamento e reduzir a análise de crédito. Então, se a gente vai no Google hoje, Buy Now Pay Later não precisa fazer análise de crédito, Buy Now Pay Later não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Aí você pega as empresas famosas que acabaram fazendo isso lá, o que eles acabaram fazendo? Criaram sistemas, plataformas em cima das plataformas de autorização do cartão de crédito, seguraram esse parcelamento para eles, tá bom? E faziam os lançamentos manuais dentro dos adquirentes, dentro da respectiva data de vencimento. Evidentemente, para todo mundo que conhece 5 minutos de crédito, sabe que isso é uma bolha dentro da bolha, porque um crédito é uma sessão de crédito dentro de uma sessão de crédito. Então, Clamar, que é a empresa que foi a precursora desse processo, e os outros, inclusive, estão começando agora com risco de default, em função dos caras simplesmente quebrarem o cartão, porque eles não fizeram parcelamento, eles fizeram o lançamento como se o cara estivesse fazendo uma nova transação naquele momento. Evidentemente, isso deu um pouquinho de boom na venda, tá bom? Porque era um modelo não existente. Nos Estados Unidos, isso já chegou assim e chegou um pouquinho diferente. Já chegou sendo aportado por alguns fundos que compram aquele risco e aquele direito creditício. No Brasil, a gente não tinha a oportunidade de fazer isso, porque no Brasil, o que acontece no Brasil? No Brasil,
o produto parcelado do cartão já existe, o produto boletim charmoso já existe, o carnezinho charmoso já existe. Então, no Brasil, nós trouxemos o Buy Now Pay Later da raiz pura, né? Ou seja, absolutamente 100%, que é o quê? O agente de crédito, tá? Ele liquida o lojista, o estabelecimento ou a operação em tempo real, utilizando o Pix, tá? Para fazer essa liquidação, e permite o parcelamento do CP do cliente enquanto, às vezes, ele deixar do lado de lá. Então, numa única tacada, você vai numa loja qualquer, você compra a televisão, compra ela à vista, liquida ela à vista, desonera, desvincula, desassocia, recebe ela totalmente quitada para você. A loja leva esse crédito para o bolso imediatamente, 100%, repasse em segundos, tá? Não tem CIP, não tem 3765, não tem nada no meio. Recebe esse repasse absolutamente na hora, e o cliente, ele fica com esse parcelamento por quantas vezes ele quiser. Evidentemente, você pode dizer, mas aí ele tem juros? Não tem juros? Evidentemente que sim, tem juros, porque é um CP ou um CDC convertido de crédito, né, de crediário. Só que você comprou à vista, então, teoricamente, você também reduziu os custos de MDR, de tarifas e de antecipação de recebíveis do lojista tinha do lado de lá. Todos nós aqui mexemos com cartões de crédito, então é muito comum você ver uma televisão vendendo em 10 vezes na web e uma televisão vendendo via Pix na web, e ela tem os dois preços diferentes, e evidentemente esse parcelamento cabe exatamente ali. Então, o Buy Now Pay Later, que a CIM entende de que ela implementou e está comercializando no Yellow, que foi lançada há 2, 3 meses atrás, e já estamos em implantações, ainda com 4 ou 5 clientes, tá bom? 4 ou 5 a gente chama de emissores, inclusive. Com 4 ou 5 emissores, ele traz essa particularidade, a liquidação em tempo real da sua transação, direto Pix to Pix, tá bom? Sem necessidade de conta transacional do Pix to Pix, não existe a necessidade da conta transacional Pix to Pix, e absolutamente o parcelamento se dá do lado de cá. Então, nesse momento, o que a gente faz, né? Eu sei que a plateia aqui, o público aqui, ele é afetado, mas nesse momento a gente tirou os intermediários do processo, tá bom? E acredito, sinceramente, eu espero continuar a nível de todos, mas eu sou um precursor do Instant Payment no mundo, tá? A gente está aqui, está nos Estados Unidos, a CN Software USA está nos Estados Unidos, a gente vê que o movimento do Instant Payment veio, e aconselho a todos começarem a procurar alternativa longe das maquininhas, tá? Porque estamos falando de um cilindro de oxigênio que está vazando. Então, e o Instant Payment, de fato, vai acabar veio, não tenho dúvida nenhuma. Concluindo, Nery, a sua pergunta o Buy Now Pay Later, do ponto de vista de comprador, sim, dá para chamar de sim, mas do ponto de vista de parcelamento, não, tá bom? E do ponto de vista de funding, tá bom? Vamos falar do funding agora? Do ponto de vista de funding, menos ainda, tá? Uma vez que essa compra foi concluída, emite a CCD, leva para o fundo, se vincula a FCD, a FCP, a CFI, o Banco Comercial, whatever, esse cara já pode aportar de novo uma nova operação para cima dele. Então, até o funding mudou também. Aquilo tudo que nós estamos vendo aqui, do tipo de uma operação de crédito, que concilia lá na CIF, que passa o repasse do banco pagador, do banco emissor, para os direitos creditícios ser depositado numa escrow account, para depois essa brincadeira aí dormir na conta do lojista, esquece, forget about, tá bom? Ou seja, a transação é repassada em tempo real. Essa é a visão da CIF. Ou seja, no final do dia, seja Pix, seja Buy Now Pay Later, a gente está matando os intermediadores, né? O Instant Payment, ele vai sacar o intermediador de algumas transações. Tá? O Instant Payment, ele vai sacar. Não é o Buy Now Pay Later que vai sacar, tá? O Instant Payment, ele vai sacar o intermediador de algumas operações. Caramba, cara. Sensacional. É isso aí. A gente tem alguma pergunta, Carol? Posso continuar aqui? Não, mas pode continuar. Nada ainda no chat, pessoal. Pode deixar o Luiz. Então tá, o Luiz tem uma pergunta. E o risco? Oi? O risco? O risco é o risco de crédito do mesmo tomador e emissor que ele já tinha feito antes. Ele dá um limite de crédito para esse cara fazer a operação
esse limite de crédito. Ou ele cadastra no autorizador de uma processadora qualquer, ou ele cadastra no autorizador desse CP, desse CDC transmitido em tempo real também. Ou isso é o mesmo. Tá? E, evidentemente, não existe o risco da bolha, aquela que eu citei da Clamar lá na Inglaterra. Mas eu posso não estar pegando alguma coisa, mas fica com quem? Quem é que está assumindo isso? O emissor, quem está assumindo a operação de crédito, propriamente dito. No nosso caso, no nosso produto denominado Yellow, existe a figura de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central a fazer crédito, ou uma SCD, uma cooperativa de crédito, uma CFI, uma SCP. Essa é a instituição financeira que está autorizada a fazer operações de crédito. É ela que determina o limite dessa operação. Esse portador, no caso nosso, desse aplicativo, que já tem o CP embarcado, e ele faz a operação e liquida em tempo real. É o mesmo limite que ele dá para o CP. Quando você, por exemplo, solicita um crédito pessoal no Bradesco, no Itaú, no Pan-Americano, seja onde for, ele te dá um limite de CP. Agora, só que ele faz antes assim, te dá um limite de 100 mil, 30 mil, 50 mil, você pega esse dinheiro e leva ele todo embora para o teu banco para poder usar ele normalmente, né? Agora, nesse momento, você vai fazendo transação a transação até você gastar esse limite para ele. Ótimo. Hoje, Orly, temos uma... Opa, perdão, Nery. Pode dar continuidade. Temos uma pergunta do André Rezec, não sei se é assim que pronuncia, André, me corrija, por favor. Qual a diferença do tradicional vendor, que muitas instituições já praticam com os lojistas, além da liquidação pelo Pix? Então, André, são várias. O vendor, ele pressupõe algumas análises do estabelecimento e seus respectivos credenciamentos e análise de risco. André, eu te conheço, você deve estar falando, inclusive, da fumacinha, tá bom? A fumacinha é o limite de crédito dos estabelecimentos. Como a análise de crédito é feito pelo emissor para o portador, você usa em qualquer estabelecimento. Você não precisa fazer análise de crédito do estabelecimento e do vendor para dar garantia daquela operação. Inclusive, André, eu posso fazer depósito, eu posso pagar IPVA parcelado, eu posso pagar a pizza parcelada, porque a minha pizzaria aceita a Pix para recebê-la e eu pago aquela pizza ainda às vezes. Observe que eu não tenho a figura do cadastramento do vendor na operação. Então, assim, é bastante diferente. Imagina que sempre que você está fazendo uma operação, André, você está fazendo uma operação de compra à vista, sempre, o tempo todo. Em nenhum estabelecimento não credenciado, não vinculado, o que ele precisa é ter uma chave Pix. E a gente sabe que a chave Pix já passou de 400 milhões. Né? Então, até nisso, ela é maior que a rede Visa e Master hoje no Brasil de POS. Excelente. Alguém tem mais algum ponto? Obrigado pela resposta. O Jefferson manda outra pergunta aqui. Existem, então, essas empresas aqui no Brasil que oferecem esse crédito e como funciona a análise de crédito? É em tempo real no PDV? Bom, vamos lá. Imagina, eu perdi o nome do... Jefferson. Oi, Jefferson. Bom, é exatamente igual a um cartão de crédito, tá bom? Toda análise de crédito é feita pelo banco emissor autorizado pelo Banco Central do Brasil. Ele precisa ter uma autorização legal do Banco Central do Brasil para fazer isso, e ele determina a velocidade dele fazer a liberação desse app é pré-utilizada, exatamente como um cartão de crédito, tá bom? Se ele for ágil o suficiente para te liberar no POS, é uma questão dele. A gente entra, o Yellow e os seus 5 emissores que já contrataram a gente entra do crédito já aprovado para frente, tá bom? Exatamente como qualquer bandeira de cartão funciona. Então, a gente não faz a análise de crédito, muito embora tenhamos ferramenta dentro de casa para isso. Mas estamos falando de manual paileiro. Manual paileiro, né? Um crédito já estabelecido, já concedido, já analisado para um portador de um instrumento pagador. No nosso caso, o Yellow, no nosso caso, o PayGoPix como mecanismo. Excelente. Eu tenho uma curiosidade, Orly. Quando você fala o emissor, já tem algum perfil assim de quem está entrando como emissor? Se é um lojista já? Ou é uma entidade aí intermediando isso para colocar nos lojistas? Pô, muito legal. Aqui agora eu quero dar um copo d'água daquele oxigênio que eu tirei antes. Tá bom? Vamos separar. Eu falei durante várias vezes, e falo isso assim comumente, eu tenho vários amigos, ou seja, vários amigos mesmo no mercado e clientes no mercado de adquirência e subadquirência. Eu sou no mercado de pagamento
Eu sou no mercado bancário desde 86, então a gente acumula aí uma carreira bastante longa e bastante relacionamento. Eu estou falando para todos os meus amigos que estão no mercado de intermediação de pagamento mesmo, assim, que tem que começar a prestar atenção, que esse mercado vai sofrer uma alteração. Poderá acontecer de ter escassez, vai ter substituição de receita, ou seja, vai entrar uma ou vai sair outra, tá? Mas se acomodar não é, ou achar que está no business plan, isso não é, porque nem Visa e Master podem pensar isso nesse momento, nem eles mesmos podem pensar isso nesse momento. Evidentemente, algumas instituições não financeiras, varejistas, ou, de novo, vamos falar da tradição brasileira, todo mundo andava pela rua direita de São Paulo, todo mundo andava no shopping center de São Paulo e tinha uma plaquinha embaixo, crediário próprio. Tá bom? Essa plaquinha embaixo, escrita, significa que o funding vem da loja, e ele, seja lá como ele distribui esse funding, ele faz o parcelamento. Mas o que importa é que ele não é uma instituição financeira, tá bom? E esse cara, tá, que é o cara do carnê, esse cara pode ser mega absorvido, tá, pelo Buy Now Pay Later, sendo ele o próprio emissor do crediário próprio, construindo CCBs para ser customizado por fundo. Então, existe, sim, alguns nichos do mercado, tá, da instituição varejista que deseja, Nery, fazer parcelamento em cima do mecanismo PIX, sem precisar emitir boleto, sem precisar emitir carnê, sem precisar emitir sistemas de crediário pesado, sem precisar fazer esse processo todo, utilizar ferramentas como o Yellow para fazer essa sustentação e ela fazer a liquidação mais tarde daquilo que é dela. Depois eu decido se vendo ou não vendo esse direito creditício. É como todos fizeram desde lá, 1814, como o pessoal brinca na idade do crediário próprio. Então, o Buy Now Pay Later ressuscita um novo jeito de vender. O Buy Now Pay Later ressuscita um novo jeito do varejo apresentar o crediário próprio, tá bom? Ou seja, sem ser o famoso custo sem ter o famoso custo de você ser assim um co-brand ou um private label, né? Ou seja, que é onde o caminho andou aí nesses últimos 2, 3 anos, 5 anos principalmente, tá? Com as ONANs para ter bandeira dupla, sem ONAN para ter bandeira dupla, ou private label, enfim, das famosas empresas fantásticas, Credit System, Credizer, enfim, essas empresas, Sorocred também, tá? Todos os clientes nossos que são empresas que andam circulando por aí, tá bom? Então, assim, com sucesso. Então, também eles conseguem atender esse mercado, reduzindo muito o custo, tá, de bandeira ou não bandeira, de ONAN, não ONAN, de terminal, não terminal. E eles também conseguem fazer esse processo sem muita dor de cabeça e sem muito trabalho. Tá bom? Então, e aí eu vejo para o mercado de intermediação uma oportunidade, né, tá, de fazer, sim, esse trabalho de garimpagem, de trazer esse pessoal para dentro de um... vamos falar carnê eletrônico, só para tentar entender, mas estamos falando do Buy Now Pay Later exatamente igual. E a gente tem uma curiosidade, Nery. Fica à vontade. Por favor. Orly, pensando agora aqui do lado do varejista, né, do lojista, existem algumas estatísticas que mostram que o parcelamento inteligente ou carnê eletrônico, como você falou agora, aumentam a conversão da venda de 30% a 50% e aumentam o ticket da venda em mais de 50%. E aí, como você vê a comunicação desse benefício, dessa vantagem entre os intermediadores até o varejista, para que ele seja justamente incentivado a usar mais essa forma de pagamento? Então, poxa, essa pergunta é super legal, Carol. Aliás, eu fiquei muito contente quando eu vi o teu teaser no LinkedIn, porque ela é absolutamente verdade, tá bom? Primeiro, imagine que quando você... Vamos pensar naquela companhia de aviação que vende uma passagem 10 vezes, ou naquela loja que vende a televisão em 10 vezes. Ele tem que esperar as 10 parcelas. Tá? Quando você diz para ele que ele vai receber à vista, e quem vai esperar as 10 parcelas é a instituição financeira, você automaticamente aumentou a venda dele de 1 para 10 nesse exemplo, nem é 30%. E o ticket de venda dele, que se a televisão fosse R$1.000 e R$100 cada parcela, passou de R$100 para R$1.000. Então, esse é o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, na verdade, que aumentaram-se, sim, as vendas, a rentabilidade em 30%, as vendas em 50% e o ticket médio se aumentou na proporção de 1 para 10, basicamente. Tá? Exatamente por quê? Porque o lojista recebe à vista o tempo todo. Entendeu? Ou seja, mesmo a televisão ou mesmo a pizza que você comprou num mecanismo como esse que eu exemplifiquei, que está disponível para ser implementado, mesmo a pizzaria que você comprou,
Tá? Você pode pagar em 10 vezes a pizza, você pode pagar em 10 vezes a passagem de avião, você pode pagar em 10 vezes a televisão, mas o teu lojista não vai esperar mais. Então, ele não vai receber R$100 esse mês, R$100 no que vem, R$100 8 meses depois. Ele vai receber R$1.000 numa tacada só. Evidentemente, esse fenômeno, tá, faz com que as vendas continuem sendo do mesmo tamanho, mas a rentabilidade e o ticket médio aumentam significativamente. Não se aumentou a quantidade de televisões vendidas, se aumentou a receita do estabelecimento e a margem do estabelecimento automaticamente. Genial. Genial. O lado do lojista é genial. E assim, Carol, mais uma brincadeira. E você estava absolutamente correto nos seus teasers. Por quê? O lojista recebe esse dinheiro à vista, e isso não é o nosso carnãozinho charmoso, e muito menos o cartão parcelado. E ele também tem que ficar esperando esse parcelamento. Não. No Buy Now, Pay Later, o estabelecimento bota a mão no dinheiro na hora, como você disse. O problema de crédito é entre você e o cedente do crédito, não é entre os três, entendeu? E é por isso que o Instant Payment remove os intermediários, gente. Gente, quando eu estou falando de remove intermediário, eu não estou focando, e esse produto não foca basicamente em cima do intermediário chamado adquirente, subadquirente, ou processadora de cartão, ou autorizadora de cartão. Ela também vai no funding e ela também vai no banco emissor, tá? E ele também tem que mexer na estrutura de cessão de crédito dele, parcelamento dele, arrecadação dele e captação para suportar essa máquina, porque senão ele também não tem funding para suportar essa máquina. Então, por isso que, de fato, não tem, as vendas aumentam significativamente, os recursos financeiros aumentam significativamente, sem você precisar aumentar a quantidade de vendas significativamente. A quantidade de televisores e pizzas continua no mesmo tamanho. Excelente. Nery, vou só partir aqui para um comentário do Jefferson, que acabou ficando esquecido, aí já vamos para o Alexander e para o Boanerges, é isso? Isso aí. Joia? Tá. O Jefferson falou o seguinte, que tem muito interesse nesse produto, e se você, Orly, consegue conversar com ele sobre uma eventual parceria para avançar nesse assunto. Claro, então, não pega aberto. A ideia não é vender. A ideia não é vender, mas a gente vende 24 horas por dia, Jefferson. Procure a gente. Os e-mails vão aparecer. Depois te ajudo, Jefferson, com isso. Legal, já passaram o e-mail, já até mandei o e-mail aí para. Legal. Foi rápido. Legal. A pergunta do Alexander. Isso. Orly, pensando no lado do consumidor, como hoje está funcionando o fluxo de estorno de uma compra com BNPL? Legal. Dentro do Yellow, como é uma compra à vista, tá? Como é compra à vista, não existe chargeback e não existe operação de estorno. Muito embora pode ser feito exatamente como é feito com o MED, porque ele usa o PIX no processo. Ele também está suportado com relação a isso, tá bom? Mas do ponto de vista de mecanismos existentes dentro dos mecanismos das processadoras de cartão, o BNPL aborda tudo isso também, ou seja, uma compra à vista, tem a certeza que está fazendo, porque é do jeito que você compraria se você estivesse comprando em dinheiro também, tá bom? É muito mais do teu relacionamento com o estabelecimento do que propriamente um suporte que a bandeira, a processadora vai ter para fazer exatamente isso. Provavelmente aqui o direito do consumidor dentro de 7 dias, online, ou o médio do Banco Central lá do PIX, como a gente é Flyer PIX o tempo todo, né? Ele estipula que a devolução pode ser feita em até, se não me engano, 48, 72 horas. Não estou com essa atualização tão grande na cabeça. É o máximo de limite que existe para fazer a disputa do chargeback. Ótimo. Boanerges, vamos lá. Orly, parabéns pela iniciativa, parabéns por estar sempre não só antenado, mas participando ativamente, liderando transformações importantes no mercado, né? E inovações que vêm do mundo regulatório, que vêm do campo de produto, e sempre usando aí tecnologias e abordagens inovadoras. Mas a minha pergunta assim é mais ampla, e não é picuinha, não. Assim, por que a gente precisa pegar um termo
que veio do exterior, né? BNPL, Buy Now, Pay Later, etc., e que tem uma especificidade em outros países, e querer adotar aqui, e com um conceito tão esticado, que se aplica a um monte de coisa, um monte de gente defende que o que ele está fazendo é Buy Now, Pay Later, e por que não dar um nome? Pode ser em inglês também, pode ser em português, mas por que não dar um nome certo, ou criar nomes novos para produtos de crédito que têm características novas e diferentes? O que você está descrevendo é tão interessante que chamaram de BNPL, eu acho que é depreciá-lo, eu acho que é tirar a qualidade das soluções que ele está trazendo para o lojista, para o consumidor, etc. Porque aí vem um outro e fala, não, mas o BNPL verdadeiro é o meu, o outro não é o meu, eu faço isso desde 1952, etc. Eu não acho que isso é só uma discussão de nome, eu acho que é uma discussão assim, de conceito, de solução, de prática. Como é que você vê isso? Assim... Bom, vamos lá. Bom, por que a CM adotou o BNPL e ELO? Né? Primeira questão, né? A gente pegou da Xepa, né, a definição que é o lojista recebe a vista. Ponto, tá bom? Nós focamos que o BNPL, que a gente... Eu não discordo de ninguém, tá? Eu não discordo de ninguém que afirma ter o seu. Deixa eu ter o meu. Tá bom? Não discordo de ninguém. E acho até interessante que tem essa pluralidade. A CM entende, tá, que o lojista tem que botar a mão no dinheiro em 100% capital no final da transação. Ponto. Tá? E a gente entende que isso é o BNPL, e a gente entende que isso é o que acabou acontecendo, isso acabou acontecendo nos países onde o risco de crédito acabou não sendo exposto, como é o caso da Klarna, como é o caso das outras empresas que estão fazendo, tá bom? Onde tem risco de crédito, de liquidez e de solvência mesmo. A gente pode até marcar uma outra bate-papo e eu trago o número de dependências, porque eu também sou um cara que faz sistema de crédito, então eu consigo discutir sobre isso com alguma profundidade também. Tá? Então, a primeira questão disso. Segundo, professor, assim, a gente está no mercado americano, tá bom? E o Yellow vai para lá também, tá bom? E lá, o instant payment, que seria o parcelado, lá, é uma palavra meio cafona demais para ser usado, né? Então, a gente resolveu fixar BNPL por causa dos dois mercados, tá? Então, eu tinha uma vontade pessoal muito grande de chamar o nosso crediário próprio de novo para o game, tá bom? Que é aquele negócio pré-Elo, pré-Amex, pré-Fininvest lá atrás, né? Eu tinha até a vontade de resgatar aqueles termos lá atrás, né? Mas aí o meu pessoal de produto e marketing, assim, pô, chefe, você está esquecendo do nosso Nordeste lá, né? Dos Estados Unidos, né? Quando a gente chegar lá, o que a gente faz? Vai chamar de instant payment? Pô, esse troço é muito feio falar, né? Ninguém nem fala mais, é um inglês arcaico demais para falar. Então, vamos pegar essa buzzword, tá bom? E vamos botar. O mercado é muito ligado em buzzwords, vamos botar ali. Durante alguns momentos da vida, que a gente passou desenvolvendo ele de 18 até agora, gente, 19, na verdade, até agora, tá bom? A CM começou a vendê-lo agora, mas quando eu fui chamado para fazer parte do grupo do Pix lá em 2018, porque a gente é um PSI homologado pelo Bacen, quando eu fui chamado para ser membro do Pix em 2018, eu percebi aquele processo, eu digo, opa, tem um negócio rodando assim, a gente precisa prestar atenção. E aí, aí a CM botou dinheiro, alocou produto, trouxe gerente de produto, trouxe um monte de gente no processo. Em 2019, começou a escrever os códigos, começou a escrever os sistemas, e por conta de pandemia, a ideia era lançar muito próximo do Pix, não deu, a gente se atrasou, só conseguimos lançar esse ano. E a discussão do nome veio ser resolvida aqui no finalzinho, aqui, basicamente, por conta disso e por conta também da nossa cidade, da nossa necessidade da filial Nordeste nossa que fica nos Estados Unidos. Basicamente por conta disso. Está muito claro, Orly, está bem claro, está claro qual é o foco, né? É o pagamento imediato, instantâneo para o varejista, tirá-lo desse sufoco de caixa e aí dar o crédito para o cliente, para o consumidor final, da maneira mais adequada, etc. Perfeito. Agora, se é com juros, se é sem juros, o risco, quem é que assume, isso aí já são outras características. É por isso que eu acho que cada coisa dessa mereceria um nome. Mas eu entendi aqui a prioridade de adotar o nome que já foi usado, está sendo usado no exterior e particularmente no mercado americano. Beleza, parabéns. Mas a nossa compreensão é basicamente essa, e não esperava de você outra compreensão. Assim, se você liquida
se o teu instrumento de banal peleira liquida o estabelecimento em tempo real em 100%, eu entendo que você tem um banal peleira, tá bom? Eu entendo também que se você não liquida, você também tem um pagamento parcelado, tá bom? Mas assim, não estamos falando da mesma coisa comparada, tá bom? Literalmente, você não vai incrementar a venda, tá, de ninguém se você continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, porque isso já vem sendo tentado no próprio parcelamento existente, no próprio carnê existente, no próprio parcelamento do cartão existente. Tá? O que a gente está falando eu estou te dando um novo mecanismo que você não precisa cadastrar estabelecimento, que você não precisa fazer análise do estabelecimento, que você não precisa fazer nada disso. Você transfere o dinheiro de um lado para o outro, deixa o lojista contente e você fica com o crédito com o seu cliente. 10. Obrigado. Ótimo. Vamos passar a voz agora para o Luiz Carlos e já eu venho para o chat daí com o Luiz Moura, tá bom? Olha, parabéns pela ideia engenhosa, mas principalmente porque ela está funcionando, né? Isso aqui é o mais importante. Agora, você deve ter feito um mapeamento aí do mercado. Você tem uma visão assim de outros que estão no mercado dizendo que implementaram BNPL? Como é que eles estão fazendo? Também alguma coisa similar? Porque, assim, esse é um modelo, né? Aqui no Brasil tem mais gente fazendo BNPL, mas de um jeito diferente. Como você tem esse mapeamento? Tenho sim. Evidentemente, nosso setor de inteligência de mercado levantou os principais players do mercado. E muitos deles até estão falando com a gente para distribuir o nosso produto, tá bom? Ou seja, então não tem problema nem falar. Até o próprio Bradesco está olhando o Yellow, tá bom? Ou seja, só para a gente dar uma dica, né? Eu não vou criticar nenhum player que esteja fazendo diferente. Eu entendo que todos eles são BNPL, tá? Todos eles são Buy Now Pay Later, tá bom? Eu entendo. Eu só reconheço que existem diferenças de serviço e os que estão ofertando no Brasil hoje são todos eles dessa maneira muito próximo do cartão parcelado, Luiz, ou do crediário do carnezinho. São todos eles muito próximos. Com uma característica até um pouquinho mais chata, que, na minha opinião, vai contra o negócio chamado vender dinheiro, que é emprestar dinheiro, que é eu cadastrar estabelecimento, que foi a pergunta que o Jefferson fez antes, que é qual é a diferença do vendor lá, né, que você tem que fazer análise da fumacinha, aquela coisa toda, parará. Desculpe. Então, assim, eu entendo profundamente que existe esse processo, mas se você tem dinheiro para vender, tá, você tem que procurar mecanismos mais ágeis que tiram, tá, o custo de cadastramento de estabelecimento, análise de estabelecimento, repasse de dinheiro, liquidação intermediária. Tá? Isso você como vendedor de dinheiro, você como emissor de um modelo de crédito, CP, CDC, cartão, você tem que reduzir esses caras, porque esses custos são teus, tá bom? Esses são os custos que você paga. Então, se você ainda criou um BNPL, mas que carrega esses custos assim, eu tenho quase certeza que você vai ser mais um lá, entendeu? Ao passo que o emissor do Yellow, que é o cara que comercializa produtos em cima de um modelo como nós, ele tem algumas facilidades e ele sai de custos bem mais atrativos para o lado dele, entendeu? Só o fato de não ter... Gente, estamos falando aqui para o mercado de intermediação de pagamento. Só o fato de não ter o custo de credenciamento de estabelecimento, não vou fazer nem de análise de estabelecimento, já estamos falando de uma redução de uma redução muito grande operacional de custo e uma habilitação muito grande, porque assim, você chega em qualquer lugar, não é você recebe Master a Visa, você recebe Pix, são 400 milhões de bolsos que recebe Pix, entendeu? Então, assim, desde o maior arrecadador do Brasil, que chama-se Tesouro Nacional, ao estacionamento da feira que recebe Pix hoje. Então, isso sem precisar ninguém fazer o sistema de cadastramento criado aí pelas bandeiras, entendeu? Então, estamos falando aí de uma redução operacional de custos bem significativa. Okay? Juntando isso com o que o Luiz Carlos falou, tem uns puristas, né, que pegaram o modelo lá do exterior e estão copiando aqui no Brasil e tal,
que diz, olha, BNPL, eu não estou preocupado mais agora com o termo, mas, enfim, BNPL puro, para valer, puro sangue, é aquele negócio em que não usa cartão de crédito, é um crédito para quem não gosta de cartão, não quer usar o limite, é uma análise compra a compra e, portanto, com riscos diferentes, paga, sim, o lojista imediatamente, ali instantâneo ou no dia seguinte e tal, mas a diferença é que não cobra juros do lado do consumidor e o parcelamento é em 0, 15, 30 e 45. Então, tem uns puristas dizendo que isso é o puro sangue, BNPL. O resto é conversa, é uso de marca e tal. Ouço você sobre sobre quem se posiciona assim. Eu também vi essas posições, né? Esse 0, 15, 30, 45, evidentemente está disponível no nosso sistema, mas ele é o useless no Brasil porque a gente não tem pagamento semanal como um hábito no país, né? Então, assim, seria assim, é bem desapropriado. Nos Estados Unidos, a gente tem filial lá, tem funcionário lá, né? A gente faz pagamento semanal. Então, você fazer a cada 7 dias, a cada 15 dias pagamento lá é absolutamente natural. O fato de ter juros ou não ter juros, sempre tem. Bom, você escolhe aonde você quer cobrar. Que é o que eu falo para os nossos emissores ou para os nossos emissores. Você pode cobrar esse estabelecimento, você pode cobrar isso no desconto da compra, ou você pode vender a vista para o lado que quer. Sempre tem. Ou seja, tanto aqui quanto nos Estados Unidos também. A análise de crédito, que aí eu acho que assim, é um pouco de talvez, copiar demais o modelo americano, porque quem não faz análise de crédito, está fazendo o quê? Está fazendo o que a gente chama de barriga de aluguel do crédito de um cartão, tá bom? Que não é o modelo que a CIM faz. Tá bom? Ou seja, a CIM não atrela nada do cartão, não precisamos de cartão, não precisamos de nada. O cliente dá um cartão, a gente dá um app, e fim de papo. Quer dizer, o banco emissor Yellow dá um limite e a gente dá o app e ele sai gastando. Fim de papo. Não dá nem conta, não tem conta digital, não tem absolutamente nada. E aí, o que acontece? Essas pessoas que fazem sem análise de crédito, eles estão embarcando em cima do limite do cartão de crédito que aquele cara atrelou para ele fazer o parcelamento dele. E aí estamos falando que se esse cara perder o cartão, ele fica sem repasse, enfim, todos os problemas do barriga de aluguel de crédito, né? Então, nesse caso, eu posso falar aí com o meu outro chapéu, que é de crédito, que é um pouco perigoso de ser praticado, e eu nem aconselho no Brasil, onde a gente tem uma exposição de crédito de 30% da renda do cidadão, e diferente dos Estados Unidos, que é 130%. Então, o nosso risco aqui é muito grande, tá bom? É muito grande. Ou seja, ele estourar os 30 assim rapidinho é muito grande. Bom. Boa. Vamos para o chat agora. Por ordem, temos o Luiz Moura com a primeira pergunta, depois vamos responder o Fernando. O Luiz Moura pergunta: pela comodidade e segurança, há uma tendência de migração de compra em cartão de crédito para esse modelo de compra? Eu acho que nós teremos, assim, o modelo BNPL é um modelo que está começando exatamente como o que começou, por facilidade de compra, por descontos promocionais que o estabelecimento vai receber. Lembra que ele recebe à vista, ele vai preferir receber desse jeito, em vez de parcelar, e também por questões de que você tem no CP, no crédito pessoal, um juros menor do que os juros do rotativo, ou do parcelado, ou do pagamento mínimo do cartão de crédito, Carol. Eu acho que também o cliente vai preferir, porque mesmo ele pagando juros, tá, para fazer o parcelamento que ele vai fazer, e se ele é um usuário, se ele é um dos 80% dos brasileiros que faz o pagamento da fatura mínima do cartão, ou da fatura cabível para ele do cartão, no final das 10 parcelas, ele pagou menos no BNPL do nosso modelo do que ele pagaria dentro do processo. Então, é uma conjunção matemática. Tem um cliente nosso aqui que está ofertando para o cara salvar o cheque especial. Você está devendo de cheque especial? Pega o teu BNPL, deposita esse dinheiro lá, paga esse cheque especial em 10 vezes para mim, e você vai no final da brincadeira pagar menos, entendeu? Eu tenho um cliente que está implantando exatamente em cima desse modelo. Então, estamos falando de um algoritmo mais benéfico para os dois lados. Por que isso é permitido, gente? Porque, de fato, foram removidos alguns fatores da bancada original. E ele permite, inclusive, salvar uma conta de cartão de uma conta de cheque especial. Nesse sentido. Interessante, hein? Bem interessante. Troca de crédito. Estou fazendo troca de crédito. Exato. Por um valor menor. Por um valor menor. A troca de crédito, aí pensando, falando aqui como no chapéu de educadora financeira,
que sou, a troca de crédito para uma dívida mais barata é extremamente importante. O brasileiro precisa se preocupar com a rolagem de dívidas, porque às vezes isso acontece, né? Então eu acabo pegando um crédito aqui para rolar uma dívida, não necessariamente para trocar outra por mais barata porque eu tenho capacidade de compra, mas simplesmente porque eu não tenho, então eu vou fazendo essa rolagem. E mais se mostra a importância da organização financeira. Realmente, quem não tem controle do próprio orçamento e da sua capacidade real de pagamento, mais um ponto para se atentar, né? Para não entrar bem interessante isso. Carol, deixa eu complementar até para contar um pouco da minha experiência, né? Nos Estados Unidos existe um produto que vende muito, ele é muito antigo, esse tem mais de 100 anos, exatamente, tá? Chama-se Balance Transfer, tá? Onde você transfere, que no Brasil é um misto da portabilidade de crédito nosso aqui, tá bom? Mas aonde um agente de cartão de crédito compra o crédito da outra agente de cartão de crédito, porque ele tem lá uma taxa de juros melhor e aí ele acaba ofertando isso. É um pouquinho dessa nossa portabilidade. A própria Sociedade Econômica Americana defende que o produto Balance Transfer, tá? Ou seja, eu trocar um crédito por outro, que era isso que você estava falando na prática, tá? É sempre melhor, tá? Do que você manter a relação com o teu atual credor, tá bom? Ou seja, é sempre melhor você fazer isso, porque você, no mínimo, vai ganhar alguma taxa de juros que vai te salvar lá na frente se você for o cara que vai pagar mínimo o tempo todo. Então, sempre que você fizer uma rolagem de dívida com outro agente credor, tá? Para você sempre é melhor. Evidentemente, espera que você faça uma rolagem de dívida com alguém com uma taxa de juros melhor, né? Não com uma taxa de juros pior. Aí não tem, aí ninguém te ajuda. Bom ponto, bom ponto. Léo, você quer falar alguma coisa ou eu posso passar para o Fernando? Não? Bom, pode passar. Fernando pergunta... Ok. O Fernando pergunta aqui, Orly, como ficou a experiência para o usuário no momento da compra? Os emissores que estão usando o Yellow utilizam ou... estão usando o Yellow, estão com algum padrão? Não sei se ficou claro aqui. Deixa eu ler de novo, acho que acho que a minha leitura aqui não ficou boa. Como ficou a experiência para o usuário no momento da compra? Os emissores que estão usando o Yellow estão com algum padrão? Deve ser padrão de compra, né? Não, é padrão de utilização da ferramenta. Então, eu imagino que seja. Se eu estou errado, me corrija, por favor. Vamos lá. Existem alguns pré-requisitos exatamente por conta disso, exatamente por conta da educação de utilização, tá bom? A experiência do usuário. Tá? O app é nosso, a gente, no máximo, dá identificação visual para o nosso emissor, tá bom? Então, você pode botar suas cores, tá? Mas a utilização do Pix é absolutamente idêntica ao padrão que o Banco Central estipulou para os aplicativos que têm Pix no celular dos bancos tradicionais. Então, ao pegar o aplicativo do Yellow e ao pegar o aplicativo do banco que ele usa comumente, tá? Ele não vai ter diferença de fazer a utilização. Se o cliente assim, quer depositar, quer transferir, quer pagar, quer mandar para uma chave Pix, ou seja, eu posso até dizer assim, meu pai está precisando de R$1.000, eu tenho Yellow, eu transfiro via CP, eu vou pagar juros, parará, ou não, enfim, é o acordo dele com o emissor dele, ele transfere em tempo real esse dinheiro para a conta do pai dele e parcela para pagar em 5 vezes esse dinheiro do lado de lá. É exatamente idêntico. A gente teve criatividade zero em criação e 100% em copiar, exatamente para não trazer para a gente esse trabalho, ter esse problema dentro de casa. Ótimo. Pessoal, quais são as outras perguntas? O que vocês contam? Podem levantar a mão, não tem problema. Eu tenho. Conta. Posso? Conta. Posso, Carol? Pode. Orly, a gente viu que assim, um dos sucessos do Pix foi, obviamente, Banco Central ter ajudado muito, os regulatórios, instituições financeiras, e caiu na cultura também geral da população. Né? Obviamente, vocês fizeram estudos para isso e tal, e a gente fizeram alguma pergunta aqui, não lembro exatamente, mas se ia migrar do cartão para o BNPL. E assim, aqui pensando alto com vocês, eu acredito que seja um novo mercado, né, que vocês estão abrindo, ou não, ou é uma migração também, ou vai ter impacto na nossa cultura a favor.
né? Como que vocês estão enxergando isso, né? Os números, assim, o que tem para a gente avançar nisso, assim, para explorar de oportunidade? Questão de volumes, tudo, né? Deixa eu tentar responder isso. É sempre muito, muito complicado responder essa pergunta. Ela sempre coloca você, primeiro, numa situação de tentar ser visionário lá na frente. Não é bola de cristal, desculpa. Não, exato. Tá. Então, ela é sempre muito perigosa. Então, eu gosto de começar respondendo essa pergunta, lembrando assim, olha, o DOC não morreu até hoje, tá bom? Eu ainda processo aqui milhões de DOCs por dia, tá bom? E isso possa estar espantando a cara de muita gente. A minha, cotidianamente, é que não, tá bom? A CIM, dentro do seu sistema, processa milhões de DOCs por dia. Não estou falando de boleto, estou falando de DOCs, tá bom? Evidentemente, eu acho que todo meio de pagamento ele tem uma intersecção de conjunto de adoção. O brasileiro ele tem uma característica super legal, falando globalmente. Ele é um early adopter, ele adota as coisas muito rapidamente, tá bom? Ou seja, ele é um cara mais conservador, tá? Para fazer análise, tá? Eu me lembro das conversas de 2018 a 2020. Ninguém vai querer o Pix, imagina, entendeu? Ou seja, que troço de doido, entendeu? Hoje não. Se eu pegar os vídeos das reuniões que a gente participou, pelo amor de Deus, tá bom? Ou seja, o descrédito do Pix era muito próximo de 90%, tá? De todos os fóruns. De todos os fóruns. O Pix só começou a ter credibilidade, mesmo nos bancos, tá bom? Depois que ele foi em produção. Então, eu tive que correr mais para implantar clientes depois que o Pix entrou em produção do que antes. Tá? Antes, só os obrigatórios me perturbavam. Tá? Depois que o Banco Central, puxa, o fulano tem, ciclano tem, Beltrano tem, eu não tenho, como é que eu faço para ter? Aí eu tive que correr, temos 300 e lá um, tá bom? Só para ter uma ideia. Tá? Mas, evidentemente, a questão de... E aí que eu gosto de falar e não gosto de trazer uma notícia. Tá? O Instant Payment ele vai te aportar seguramente uns 20, 30 produtos diferentes, como o Yellow cresceu, tá bom? Vai te aportar aí uns 20, 30 produtos diferentes para 20, 30 situações distintas. A gente está na primeira onda. Tá? E a gente só não consegue avançar para o mercado, fazer a segunda, terceira, quarta onda, porque as ondas ainda estão sendo puxadas pelo Bacen, que saiu de uma greve e que atrasou a sua própria agenda de puxar novas inovações. E de puxar inovações. Se ele não tivesse puxado, se ele não tivesse entrado em greve por 6 meses, parará, nós provavelmente já teríamos aí umas 5, 6 funcionalidades que estão em desenvolvimento aqui, lá na CIM, lá no Bacen, lá nos outros fornecedores, que também já devem estar desenvolvendo, e o Pix já estaria no outro estágio. Mas o mercado todo está se preparando para o momento que o Bacen pare de puxar essa agenda obrigatória, regulatória, para o mercado começar a ser diferente. Porque o que o mercado financeiro quer? O Bradesco quer ser diferente do Itaú. O Bradesco quer ter um produto diferente do Itaú, o Banco do Brasil. Qualquer banco, eu não quero ficar na aqui. Porque é assim que eles conquistam os clientes com um serviço diferenciado. Enquanto o serviço for pasteurizado, todo mundo Coca-Cola, todo mundo a mesma coisa, então a briga vai ser o quê? Tarifa, tá bom? Preço, condições. Tá? A partir do momento que o mercado começa a criar inovações em cima disso, é que eles vão conseguir reter clientes, melhores preços, melhores serviços diferenciados. Então, respondendo essa pergunta, assim, nós estamos ainda na primeira onda. Ela ainda está sendo suficiente para matar alguns meios de pagamento. E o principal meio de pagamento que ela matou, gente, não foi o cartão, tá bom? Vocês, assim, não tirem isso da frente de vocês. O principal meio de pagamento que o Pix já afetou chama-se dinheiro. Ele reduziu a transferência de MSIR do Bacen. A gente tem um sistema que está plugado nisso e é usado por mais de 100 instituições. Ele reduziu a solicitação de impressão de papel moeda e transferência de moeda de banco para banco, dinheiro novo, cédula nova, tá, em mais de 90%. O cartão de débito, ele nem chegou ainda nos 30% do mercado dele, tá bom? Então, isso também porque
nem todas as maquininhas têm Pix, preço, custo, aquela coisa toda, ainda está impedindo o Pix de chegar facilmente no varejo e no consumo cotidiano. Mas no bolso cotidiano, no diário cotidiano, pagar aquele estacionamento, mandar dinheiro para o filho aqui, mandar dinheiro para lá, pedir para lá, me dá R$10 hoje, me dá R$20 amanhã, esse aí ele já deu no meio dele, tá bom? Então, exatamente, ele já tirou mais de 90% do MECIR, do Meio Circulante Nacional do M1. Isso ele já mexeu, sem questionamento nenhum, já mexeu demais. Então, esse cara, quando o Banco Central largar a agenda de inovação dele para o mercado começar a ter condições de criar coisas em cima, tá? Eu acho que nós teremos aí concorrências e produtos inovadores, e muito mais produtos inovadores estrangeiros. Tá? Nós estamos falando de dinheiro, e tudo que você faz com dinheiro, você vai fazer em cima do Pix. Na prática é isso. O Pix é a moeda eletrônica, na verdade. Entendeu? É ele que transporta esse cara. É engraçado, Obrigado, que totalmente para os early adopters, né, nesse momento. Totalmente. E aí a gente vê muito aquelas estatísticas que falam que nos Estados Unidos a geração Z e os millennials são os maiores fãs do BNPL nesse momento. Então, tudo se conversa. Realmente é um pessoal mais antenado tecnologicamente, que são os primeiros que vão adotar e levar isso para as próximas gerações. E para dentro de casa. Ótimo. Vamos lá, vamos para o Jefferson, depois para o Eduardo e, por fim, eu venho para a pergunta do Luigi aqui no chat. Combinado? Bora lá, Jefferson. Legal. Primeiro, peço desculpa, Orly, aí eu tô meio lento, hoje o dia foi complicado, eu já sou meio lento, eu quero voltar um pouquinho, porque eu preciso entender uma coisa. Cara, eu entendi que você está dizendo que o Buy Now, Pay Later, eu vou comprar agora, vou pagar o lojista agora, né? O lojista vai receber agora, tudo bonitinho, e eu vou parcelar isso para o consumidor escolherá como ele quer pagar. Né? É isso, legal. E aí eu vou ter instituições de crédito ali, que a gente tem, abriu o mercado, então a gente tem um monte dessas instituições aí que fornecem créditos para esse cidadão ali na boca do caixa. Então ele vai ter ali, por exemplo, o meu aplicativo, que eu vou oferecer crédito para ele. O que eu não estou conseguindo encaixar eu trabalho com produto de crédito, que a gente usa cartão de crédito na nossa plataforma, e eu busco já um bom tempo um jeito de fugir do cartão de crédito, né? Para o cara pagar a conta lá comigo, né? E fugir disso, porque a gente sabe que tem uma galera desbancarizada no Brasil e que paga direitinho. Eu trabalho com automação comercial para pequeno lojista, lá no Pará, interiores do Pará, Mato Grosso, interior do Mato Grosso, e a gente tem uma população muito grande aí que paga direitinho, né? Só que, cara, quando a gente vai falar com as instituições, cara, me dá crédito para esse cidadão, os caras falam, cara, é muito arriscado, então o juro é muito alto para dar crédito para esse cara. É aí que minha cabecinha aqui não está fazendo esse encaixe, entendeu? Que precisava de ajuda tua e de vocês aí também, para eu entender como é que esse mecanismo vai funcionar ali na boca do caixa. Então, vamos por partes, né? Então, o Yellow, Jefferson, ele opera exatamente como um cartão de crédito, tá bom? Na concessão do crédito. Então, o agente financeiro ele vai dar um limite para esse app do Yellow que vai estar lá na mão desse consumidor. Casualmente, o nosso primeiro cliente é do Centro-Oeste, tá bom? É um cara longe do Atlântico, é um cara mais lá do meio, tá bom? O primeiro emissor Yellow é uma SCD do Centro-Oeste, casualmente, tá bom? Justamente esse pessoal que tem alguma dificuldade de acesso a produtos de inovação e de crédito, sobretudo, tá bom? Ele veio no lançamento e assinou rapidamente com a gente, acho que vai ser o primeiro a entrar em produção. E esse cara, ele evidentemente, ele já faz CP, CDC, ele já dá crédito comumente, tá bom? Ele vai dar o limite de crédito para esse cara sair usando. Então, a análise é feita, nesse cliente que eu estou te dando, a análise foi feita preternamente, foi feito antes do processo ser feito, tá bom? Então, mas nada impede de também fazer na boca do caixa, nada impede de fazer ali, ou seja, isso tudo é automação, os recursos são disponíveis, as ferramentas são disponíveis, ele também pode ser feito lá.
Mas observe que a CIN, ela é só, vamos fazer uma analogia para tentar exemplificar. A CIN seria a Visa de um cartão de crédito. Quem dá crédito é o Bradesco, é o Itaú que está acima, tá bom? A CIN é só a capilaridade tecnológica para facilitar a utilização desse processo. Tá? Então, assim, nós não temos assim a pretensão de dar crédito, a gente nem dá crédito, tá bom? Como a Visa também não dá crédito, a Visa nem é instituição financeira no Brasil, a Visa é uma empresa de tecnologia e transporte das tecnologias disponíveis. Nós somos exatamente, evidentemente, não quero me comparar à Visa, só estou fazendo uma analogia para vocês entenderem o papel das duas empresas. Ela fornece tecnologia, meio e liquidações. Nós a mesma coisa. Fornecemos tecnologia, meio e liquidações. Aliás, qual é o site da Yellow, Orly? Poxa, deixa eu ver aqui como é que tá. Eu acho que é yellow.cmsw.com. Deixa eu só confirmar aqui para você. Yellow... O Barrocal ficou de mandar aí para a gente, né? No chat. Não mandou? Pode mandar, Barrocal, toca aí para a gente. Barrocal, aí. Yellow.cmsw.com. Eu só acesso pelo site interno, acabo não vendo muito. Tá ótimo. Maravilha. Temos Posso seguir? Segue aí, Carol, que a gente tem aqui um ilustre Eduardo Vils. Obrigado pelo ilustre. Inclusive, já dando spoiler, né, Vils? Você será o próximo entrevistado aqui do Ultra Talks, dia 27 de outubro. Você está tendo uma predileção aí por pessoas desprovidas de cabelo, então que bom que eu sou o próximo. Então... Esse é o requisito? Esse é o requisito, acho que... Coitado, o Orly não fez nada, né, Orly? Sobrou para você, você está bem quieto aí. E o Jefferson teve prioridade. E o Jefferson teve prioridade nas perguntas aqui também, né? Vou falar, exatamente. O Jefferson perguntou, você está respondendo, então nós podemos falar da gente. Por favor, Daniel, não fale da gente, do nosso cabelo, que só careca pode falar de careca, deixar muito claro isso, que nós somos uma classe unida. E o Daniel jamais será entrevistado. O Daniel só entrevista, ele sempre tira onda. Você viu que ele sempre faz assim, né? Nas reuniões ele faz assim para tirar um pouquinho. Assim, não é uma pergunta, tá? É mais um posicionamento. Acho que, primeiro, desculpa que eu não consegui entrar desde o início, eu estava nessa correria aí, que nem o Jeff falou, que estava confuso o dia a dia, todo dia corrido, nós empreendedores, nós estamos nesse mercado, estamos sendo na correria, então peço desculpa pelo horário. O que eu queria dizer é o seguinte, seja Pix, seja Buy Now, Pay Later, seja cartão de crédito, seja Gate, seja e-commerce, sei lá o quê, dar crédito é fácil, receber que é difícil. Né? Então, lembrar aqui que dar crédito é fácil. Vou dar crédito. Não é à toa que montão de Gate e tem mais aprovações, menos aprovações. Muitos e-commerce falam assim, peraí, aqui eu vou ter uma trava maior, menor. Quando você libera, abre muita porteira, vai vir muito fraudador, vai vir muita gente e sabe que dar crédito numa situação dessa, que o cara vai chegar lá na plataforma, que o Jefferson falou, foi um prazer até apresentar umas plataformas que nós temos aqui, Jefferson, depois juntar com o Kik lá que ele falou da empresa dele, depois faz a ponte aí, tá, Daniel? Então, assim, dar crédito, fazer plugar justa em vários softwares que a gente consegue com o nosso hub para dar crédito para o cliente, muito legal. Se fosse, quando a gente consegue ter um grau de assertividade de 30%, 40% de crédito aprovado, a gente comemora pra caramba. É difícil dar crédito, porque tem uma margem de, desculpa o palavrão, né? A margem de cagaço, todo mundo tem que botar o MC ali, pô, qual é o risco desse cara não pagar? E quando você abre muita porteira, ainda mais que você entregou a mercadoria e depois correr atrás, é difícil pra caramba. Então, só queria lembrar que, independente da tecnologia, independente do aplicativo, que eu vou dar crédito para os desbancarizados, vai ser mais difícil ainda você avaliar o perfil daquele cara. Como que você vai avaliar esse cara? Vai fazer ele pagar primeiro um boletim na frente, um boleto primeiro, para depois ele ter crédito? A gente tem algumas soluções desse tipo, com um cara chegando na boca do caixa, o cartão dele não tem limite, ou o cartão dele já está... Ele é um bom pagador, mas o cartão tem limite, ele sobe na nossa solução uma solicitação de crédito, essas financeiras podem olhar, poxa, o Daniel quer comprar uma bicicleta, uma camisa, um short, sei lá o quê, R$100, R$200, poxa, aprovei para ele R$500 aqui e pagou. Ao aprovar um crédito que tem um risco maior, óbvio que vai ser uma taxa maior. Alguém vai pagar por isso. Quando você vai dar um crédito para alguém que tem mais risco, alguém vai pagar por isso. Por que quando você faz uma antecipação de crédito perfumada a taxa é menor? Porque o risco é pequeno. Não existe, eu não conheci nenhuma, eu não conheci, o Ali pode me corrigir aí,
experiência capilar que ele tem de capilaridade, levar o produto dele, se tem alguma coisa que o risco é pequeno e o risco é grande e a taxa é baixa. Não vai ter isso. Não tem como ser como eu um risco grande e ter uma taxa baixa. Então, a partir do momento que você falar para o cara, leva a mercadoria aqui, essa financeira não tem aquela garantia do pagamento, vai ter um boleto, vai ter sei lá o quê, um pagamento, e vai ser o maior custo. Eu não consigo ainda entender. E outro ponto que eu gostei muito que você falou do Pix aí, Oli, sobre uma nova funcionalidade, eu tenho falado muito isso, tive um evento muito legal outro dia falando sobre isso também, em algumas palestras, eventos. O Pix veio substituir o dinheiro, veio, pô, legal pra caramba. Comprar com Pix está muito legal. Tá legal comprar com Pix. Mas empresas que nem a Justa e Fintech que estão aqui têm que tornar a experiência em receber com Pix tão legal quanto é de pagar. Eu estou vendo muito estabelecimento falar, cara, eu não estou aceitando Pix, está difícil controlar o que eu estou recebendo Pix, eu não sei o que é. Eu não controlo na frente de caixa se aquele Pix é o meu Pix mesmo, de onde está entrando aquela venda, se não está integrado. Então, a gente tem que criar experiências cada vez mais de as coisas estarem integradas, então, os software houses que estamos ouvindo aqui, buscar empresas, aí fazendo merchan nosso aqui, que nem a Justa, que a gente faz essa integração para que as pessoas tenham experiência para quem compra e para quem vende, né? Seja simpático. O Pix veio para tornar a experiência de comprar e pagar de uma forma legal, porque comprar é legal, pagar é chato, né? Ninguém gosta de pagar, o pessoal gosta de comprar, né? Mas se você torna essa experiência mais, né? Então, um pouquinho dessa questão do risco, né? Só queria botar essa... A questão do risco, assim, bom, você falou tudo, né? E seria uma outra reportagem também, tem um outro bate-papo, acho que análise de crédito para pessoas desbancarizadas, vamos chamar. Tá bom? Acho que é um outro fórum. Não sei se é o que você vai participar, se eu for, me mande, que eu teria o prazer de fazer perguntas. Não, porque é outro tema. A gente tem ferramenta de análise de crédito, aí o Rocket é utilizada por mais de 100 empresas, inclusive bancos grandes, né? E eu conheço bem as políticas de concessão de crédito, que trabalhamos nisso, desde a análise filtrada do SCR até as análises de negativação. Não quero desvirtuar o assunto, eu concordo com você plenamente, mas eu acho que isso é um capítulo à parte em cima do BNPL, tá bom? Porque concessão de crédito, ele é um capítulo à parte no mundo todo, não só no Brasil, tá bom? Não importa se o juro está baixo ou está alto, risco é risco em qualquer canto do mundo, tá bom? Quanto à experiência de receber com Pix, de novo, por que está chato receber com Pix no Brasil? Por que está chato? Eu posso dizer, e hoje eu estava com a reunião com o Banco Central até 20 minutos antes disso, que a agenda do Banco Central de inovação / greve atrapalhou um pouco algumas coisas do próprio Pix. E uma delas é receber, tanto que a arrecadação e cobrança com Pix não decolou ainda no Brasil, como pagar com Pix e comprar com Pix e transferir com Pix, como decolou. Tá? Cobrar com Pix ainda não decolou. Tal boleto Pix, tal isso Pix, tal aquilo Pix ainda não decolou. Primeiro por questões de custo. Ou seja, nós temos que entender que o boleto, que é o grande concorrente dessa brincadeira, ele tem um custo operacional no Brasil ainda grande, tá? E os bancos têm que pagar essa continha, e quem está pagando somos nós. Então, eles converteram essa base muito rapidamente. O que eles vão fazer com aqueles leasing de equipamentos, helicópteros e sistemas que eles contrataram para processar 1 trilhão e 200 bilhões de boletos por ano? Gente, esse dinheiro foi gastado upfront, tá bom? Esse dinheiro foi gastado na frente. Então, os bancos, enquanto eles conseguirem tirar leite dessa vaca, tá bom? Enquanto eles conseguirem sangrar essa oportunidade, eles vão sangrar. E sangrar essa oportunidade significa eu manter a operação boleto ainda no ar, tá? Porque esse billing precisa... Esse boleto precisa ser pago. Esse boleto chamado COMP no Brasil precisa ser pago. Vamos contar um pouquinho de história. O professor Bonelis com certeza sabe. Lá em 1814, o Banco Central do Brasil instituiu o arranjo COMP. Dentro dele tem ordem de pagamento, DOC e cheque. Não tem crédito. DOC, cheque e ordem de pagamento, OP. Tá? E ele não queria ser esse agente. O Banco Comercial, em 1814, tá? O Banco Central do Brasil era o Banco Comercial, ele tinha até cliente e dava talão de cheque. Nesse momento, então o ministro Funaro fechou a brincadeira, fechou o Banco Comercial. Hoje só tem talão de cheque do Banco Central do Brasil, funcionários do Banco Central do Brasil, porque não conseguiram ainda eliminar ele, mas alguns ainda utilizam o talão de cheque dele. E ele terceirizou isso para um lugar chamado Banco do Brasil. E, a partir desse momento, o Banco do Brasil saiu criando o SESEX,
Você no Rio, eu não lembro onde é, mas aqui em São Paulo é do lado do Carrefour de Pinheiros. São os data centers que fazem... Gente, aquilo ali tem poder computacional de um Google lá dentro, tá bom? E aí tem em Porto Alegre, que é do lado do aeroporto de São Luís Filho, tem em Curitiba, que é do lado de São Luís Filho. Eu visitei uns 10, porque eu tinha sistema rodando de troço. Então, esse troço tem uns 15 no Brasil. São data centers enormes, para processar 1 trilhão e 200 bilhões de documentos. Em um momento da história, antes da digitalização da COMP, que ocorreu questão de 10, 12 anos atrás, tá? Isso era transportado de avião. E essa tarifa do boleto pagava os leasings do avião, porque os aviões eram próprios. Tá bom? Então, de uma hora para outra, chega um pique e diz assim, bota todo esse troço aí, os caras estão com os leasing ainda para pagar. Então, essa experiência a cobrar com PIX ainda, então a gente tem que entender que existe gente que tem dívidas para serem pagas ainda, tá bom? Mas o mercado não vai esperar, tá? O mercado, inclusive, já está se movimentando, tá? Então, eu acredito que esses custos que hoje os bancos estão impondo para você receber via PIX, que inclusive tem banco cobrando percentual e não tarifa. Tá? Você pega aí Itaú e Bradesco, está publicado... Eu já peguei caso de 1,40. Peguei 2,86, tá bom? Do valor de face, tá bom? Limitado a não sei quantos reais, R$100, 100 para lá. Ou seja, esse custo vai sumir, tá? Isso aí está com os dias contados. Eles estão tentando de novo sangrar Você acredita, desculpa pegar a carona nisso, mas eu não acredito que pessoa jurídica vai ser gratuito. Acho que vai ter sempre uma cobrança, vai ter alguma coisa para... não, mas isso vai vir para centavos. Não, gratuito, esquece gratuito, isso aí é impossível de ser feito, porque tem uma responsabilidade civil e societária absurda em cima disso, e judiciária, que impede essa brincadeira, tá bom? Ou seja, literalmente impede, tá? Então, ou seja, isso nunca vai acontecer. Mas que vai cair para baixo de R$1, todo mundo vai. E isso vai acontecer em março, abril do ano que vem, certamente, tá bom? Isso Só para te lembrar outra coisa, né, que você falou, desculpa, você falou do DOC que continua existindo, ainda existe muito cheque também, né? Também cheque que nunca é descontado, que ele gira, porque se todos fossem descontados, talvez a pessoa não tivesse fundo. Né? Porque fundo para orcar. Exato. Não, existe sim, tá? Mas, enfim, eu tenho certeza que a competição com o DOC, do PIX, do pagamento, tecnologicamente esquece, a experiência é fantástica, tá bom? Ela só não está disponível ainda e tanto os grandes adquirentes não disponibilizam nos POS dos cartões, o Orly pagou o almoço dele no restaurante, tá bom? Ele poderia dizer isso para o garçom em tempo real, essa informação já é disponível, ele só não quer fazer isso para criar dificuldade para continuar vendendo o cartão de débito e o cartão de crédito. E o boleto a mesma coisa, você me manda lá o KNAB 240, 480, 600, que eu transformo em cobrança PIX, o cara paga PIX, eu te devolvo o KNAB 240 para você não mexer no teu RP. Tá? Ele também não quer fazer essa brincadeira para você, então ele quer te impor a tecnologia, te impor a dificuldade para vender facilidade. Então aí ele fica exatamente nessa brincadeira para tentar baixar o custo. Mas isso tudo tem prazo, tá? Ou seja, a gente tem que passar por esse mar, tá? Ele é um mar nervoso nesse momento, mas eu tenho certeza que em março, abril, mais para frente, mais para trás, a curto prazo, tá? As soluções já começaram a sair, as novas empresas já começaram a aparecer, tá? E as brigas e a disputa pelo mercado já vai acontecer. Vai acabar, gente, uma coisa que é muito importante, o PIX vai acabar com aquela competição fintech contra fintech, tá bom? Que no Brasil, estranhamente, se estabeleceu. Tá? No Brasil, as fintechs entraram para roubar dos bancos grandes e aí, de uma hora para outra, começaram a roubar entre si. Estou falando dos estabelecimentos, das maquininhas, dos créditos, dos CPs, dos financiamentos, em todos os layers. Ou seja, eu tenho vários fintechs aqui dentro comigo. A gente consegue ver que vários CPFs estão se movendo dentro dos outros clientes aqui dentro. A gente consegue ver isso. Tá? Essas novas tecnologias vão fazer com que as empresas busquem da piscina. Onde é a piscina? Nos bancos grandes. Tá bom? Mas, evidentemente, tem que vir com soluções que atendam os clientes da ponta, tá bom? Do PJ lá do lado de lá. Graça nunca vai ser, de graça é impossível ser. Isso, aliás, eu sou um cara que achei que o Banco Central pegou pesado ao colocar de graça pessoa física, tá bom? Eu acho que ele poderia fazer 1 centavo, não ia afetar nada. Ele dá uma imagem que isso custa de graça, isso não custa de graça, tá bom? Eu estou fazendo o FedNow nos Estados Unidos, a gente está indo bem lá também, e lá custa 10 centavos, não importa para cada lado, tá bom? E paga os dois lados, inclusive. E paga os dois lados.
Ótimo. Pessoal, tem uma pergunta aqui que eu acho que é digna de fechamento desse nosso bate-papo riquíssimo. Aceito choros e lágrimas. Estamos indo para a última pergunta. Lerei, Orly, com muito cuidado, porque tem alguns códigos aqui que eu não sei. Então, vamos lá. O protocolo CIBA permitiria a evolução da solução sem o cliente ter uma conta no banco que oferece o BNPL, certo? Poderia ser uma facilidade que o Merchan oferece ao cliente via ITP. Faz sentido ver essa evolução? Sim, vejo sim. Não necessariamente só com a adoção do protocolo, ele está livre para você implementar como queira, tá? Sem necessidade nenhuma. Tá? Sem necessidade de adoção, desculpa, sem necessidade de adoção ele nenhuma. Não seria tão mandatória assim. O uso da ITP, na minha visão, que é uma cópia perfeita e bacana do PSTP2 lá da modelo europeu, bem legal, tá? Ele vai resolver, eu não quis falar durante o meu bate-papo com o Eduardo, tá? Ele vai resolver basicamente as questões de pagamento, tá bom? As ITPs que estão sendo aprovadas pelo Bacen, a CIM, que também teve a sua ITP aprovada pelo Bacen, aliás, nós fomos a primeira ITP aprovada lá em abril, e aí nós estamos concluindo o software também agora, vai ser lançado em novembro, ela chama-se Crystal. Ela é uma ITP exatamente para atacar o mercado de pagamento. Tá? E eu não acredito... quem fez a pergunta? Eu perdi o nome para Carol, por favor. Foi Luigi Sena. Luigi, eu não vejo a necessidade de usar uma ITP no BNPL, tá bom? Ou seja, porque ele pode transferir algumas responsabilidades de crédito no meio do processo que talvez não valesse a pena. Então, se você quiser, entre em contato, a gente bate um papo e eu posso conversar um pouquinho mais com você sobre isso, mas eu não vejo a necessidade de usar uma ITP. Ele complementa aqui que é pela questão do desacoplamento da transação. Isso, teoricamente, não seria necessário de fazer, uma vez que um lado vai fazer o crédito, estamos falando. Você está fazendo... O Buy Now Pay Later pressupõe uma operação de crédito. A ITP pressupõe uma necessidade de pagamento. Quando você está fazendo o crédito, Luiz, assim, é muito importante, tá aí o Bonerges, que é professor nisso, você saber para quem você está pagando. Tá? E a ITP talvez te mascare um pouco isso, tá bom? Ou seja, como o próprio Eduardo falou, eu quero saber se o cara está comprando a bicicleta, eu quero saber se o cara está comprando aquilo outro. E a ITP pode te dar uma nuvem necessária para análise de crédito. Então, talvez, se você quiser, meu e-mail está disponível em algum canto aí, se quiser, até depois a gente vê, a gente bate um papo sobre isso, mas eu não, do ponto de vista de end-to-end do produto, eu não vejo a utilização de uma ITP na concessão de crédito. Acho que é um uso desnecessário, tá bom? Acho que temos mecanismos acoplados mais seguros para a transação final. Penso eu. Se eu não entendi a tua pergunta, a gente bate um papo, me convence, eu vou copiar ela e aproveitar. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Orly, eu vou pedir para você deixar os seus contatos, então, para todos aqui no LinkedIn. Como é que a gente te encontra? Orly Machado. Orly Machado. Orly Machado. Quer deixar os seus contatos de e-mail para o pessoal te encontrar, trocar uma conversa, trocar um papo? orly.machado@cmsw.com. É super fácil me localizar, respondo super tranquilo, tá bom? E a gente fica super fácil. Verdade, não, o Orly foi um lorde. Eu mandei do nada, do além, uma mensagem para ele pelo LinkedIn, ele já respondeu na hora, foi um querido. Orly, e só para a gente terminar realmente agora com uma dica mais cult, talvez, mais de estudo, quais são os livros que você indica? Tem um de cabeceira bacana aí para o pessoal buscar mais informações sobre esse tema? Eu estou lendo bastante nesse momento. Assim, a gente está vivendo um momento de desconhecimento no mundo, né? Assim, e quando eu falo desconhecimento é que a gente assim tem tecnologias de viabilidade, tem tecnologias de inviabilidade, né? Tem tecnologias que a gente acha muito legal, mas elas são inviáveis ou imaturas para ser aplicadas nesse momento. E tem tecnologias que já são maturas nesse momento. Então, assim, eu estou lendo nesse momento Life 3.0, tá? Que é a aventura do cidadão,
que é a aventura do cidadão dentro da inteligência artificial, ou seja, Uau. um monte de gente programou um monte de máquina e a gente está no meio delas, tá bom? É um livro muito legal, é do Max Tegmark, ou seja, ele já tem vários livros fantásticos, né? A Matemática do Universo é um best-seller dele, super legal também. Eu gosto muito, assim, ele é super recomendado, ele foi best-seller no New York Times. É uma mistura de romance com realidade, e quem lê vai conseguir assim se surpreender com aquelas assistentes eletrônicas que a gente começa a deparar, com a tecnologia embarcada nos carros, ou seja, com os históricos de navegação, com o quanto o teu smartphone te surpreende ou não. Então, essas questões assim, o quanto isso é invasivo ou não. E pensar que a gente achava o fax a coisa mais moderna do mundo, né? É surpreendente, né? Então, acho que assim, é bem legal, e acho que o Marx conseguiu traduzir no Live 3.0, conseguiu traduzir o que vai ser, mas assim, eu não acredito naquele negócio, a vida da minha neta, ou a vida dos meus filhos, não sei. A gente está muito próximo de se deparar com as realidades que o livro está falando ali. Tá? Eu tenho certeza que vocês já estão conversando com a Siri, que vocês já estão conversando com os próximos, e esses caras começam a te colocar em sinucas de vez em quando. O livro aborda essa brincadeira aí da inteligência artificial esnucando a inteligência humana. Então é bem interessante por esse lado. Tenho gostado bastante de ler bastante. Ótimo, muito obrigada pela dica. Nery, palavra sua. Gente, super obrigado pela presença de todos aqui, Orly, fantástico. Acho que a gente precisa de mais 3 horas no mínimo aqui para conversar em outras coisas aqui que a gente nem conseguiu falar, né? Que a gente ia falar de Pix, de FedNow, de outras coisas, mas, puxa, sensacional. Você vê que o papo rendeu e a gente tem bastante curiosidade mesmo, o negócio está tinindo, a gente quer saber mais coisa mesmo, né? A gente vai, depois o pessoal da Ultralinks vai mandar para todos aí que se inscreveram, o nome dos livros que você indicou, algum site de vocês, e-mail, tudo isso. Barrocal, super obrigado pela ajuda, meu amigo, por ter feito isso acontecer aqui com a gente. Carol, sensacional, sem palavras, minha amiga, super obrigado pela participação, e para todo o meu time aqui da Ultralinks que faz isso acontecer, Léo, Bava, Wesley, Priscila, Renato, poxa, Luiz Carlos, sempre brilhante aqui, Boanerge, super obrigado, e não posso deixar de dar o spoiler aí do Edu, o Vils, né, que é o fundador da Justa, que vai falar com a gente dia 27 de outubro, próximo Ultra Talks, e vamos falar de outras coisas, outros assuntos, né, Vils? Vamos falar de outros temas. O problema é que você ficar trazendo o release da vida, fica subindo a Rafa aí, fica complicado. Quero link, eu quero convite, hein? Eu não me boicoto, não, eu quero convite. Eu vou te mandar 4 perguntas, Orly, para você fazer 4 perguntas inteligentes para mim, para você responder. Eu te mando, você vai só aquelas perguntas, faz outra não. Boa. Eu mando a cola depois, viu? Valeu, gente. Obrigado. Super obrigado. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Daniel, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.